O Vida News volta agora a mais uma entrevista, que eu acredito que é uma das entrevistas mais importantes, porque essa pessoa vai ser entrevistada hoje aqui. É um cara que chegou devagarinho, aqui em Pesqueira, aos pouquinhos, e de repente tem uma campanha para deputado, onde todos acreditavam que já tinha um deputado de carta marcada, e na realidade ele, com as bicicletinhas na rua, ele conseguiu derrubar com o som de bicicletas carros potentes de som e ficar conhecido, que abalou a cidade e que na realidade ele não se elegeu, como também o mais cotado na época não se elegeu, que seria João Eudes. E aqui eu estou ao lado de Augusto Simões, o vereador que no primeiro dia de mandato, hoje eleito, ele no primeiro dia de mandato abandonou o paletó em cima do plenário e educadamente, nós estávamos lá, está nas filmagens do Vida News, quem quiser ver no arquivo, pediu que entregasse aquele paletó ao prefeito. Augusto Simões, boa noite, desculpe lhe apresentar assim com tanta polêmica, mas é o que realmente o pessoal lhe conheceu assim, numa campanha muito bem focada para deputado, e hoje você chega a ser vereador de nossa cidade aqui em Pesqueira. O que você tem a dizer de tudo isso, desse histórico tão rápido aqui dentro de nossa cidade? Eu sei que você tem história aqui, sua família, tudo, mas você pessoalmente chegou dos estudos, foi vereador em Alagoinhas e agora está aqui em Pesqueira como vereador. O que você tem a dizer de toda essa trajetória? Primeiro, minha saudação à Pesqueira, minha saudação a todos aqueles que escutam, melhor dizendo, assistem as entrevistas que são veiculadas aqui no seu site, Chico. Eu acho que é o melhor site de informação política aqui do nosso município, talvez um dos melhores da nossa região. E, na verdade, toda a nossa vida foi marcada por essa intensidade, Chico. Essa intensidade a qual você se referiu na campanha de deputado e que marcou a minha vida inteira. Há certas pessoas que têm essa marca e não conseguem se desvencilhar dela. Eu acho que é o nosso caso. Eu nunca procurei muito me perguntar o porquê de certas coisas. Eu procuro viver cada dia da maneira que Deus me pede, cumprindo com o meu dever, diante dos meus irmãos, dos meus concidadãos, seja lá onde eu estiver a viver, e procurar ter a consciência tranquila de sempre corresponder ao que os meus eleitores... Essa história que você falou aí, essa é até interessante. Me delegam. Eu vou lhe atrapalhar um pouquinho. Pois não. No último comício, não. eu atrapalho sempre. No último comício, que foi agora para eleger Dr. Evandro Maciel Chacon, o seu discurso foi um dos mais eloquentes, um dos mais emocionantes. Estava lotado aquele bairro de São Sebastião, e eu me recordo que você teve uma hora que você virou assim, vitória para vocês. Parecia que você estava se despedindo da campanha naquele momento. E logo após uma caminhada juntos daquele jeito, tão forte, tão emocionante, tão perfeita, o senhor, logo no primeiro dia de mandato, manda entregar o paletó ao doutor Evandro e diz as seguintes palavras, mais ou menos assim o senhor falou: a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. E aí, pediu, por gentileza, entregue esse paletó a doutor Evandro. E quando o senhor saiu, o Evandro Júnior, o ex-presidente da Câmara, levantou-se irritado porque tinha ficado próximo dele o paletó. Disse: eu não sou nenhum moleque de recado, não vou entregar esse paletó. E ficou aquela polêmica que até hoje ninguém entende se ali o senhor estava jogando a toalha, desistindo do mandato, como é que era. Ninguém entendeu. Aparentemente o senhor, o público entendeu, mas na realidade muita gente ficou se perguntando. Nós colocamos no ar a filmagem e tudo, e foi uma polêmica, todos os sites. Pois é, Chico. Inclusive aquilo dali foi destaque nos blogs da política, mesmo da capital. O blog do Magno veiculou aquilo dali, é um dos blogs mais lidos da política do nosso estado. E é importante você fazer essa observação, porque aquilo na verdade foi um gesto de ruptura. O gesto de ruptura vale muito mais do que muitas palavras que são ditas quando você rompe com um ex-aliado político. Nós nos engajamos na campanha do Dr. Evandro Maciel porque acreditávamos que naquelas condições ele era a pessoa que melhor representava os anseios de mudança que pulsam nessa nossa cidade de Pesqueira já de há muito tempo, não é de hoje.
e não nos arrependemos disso. No entanto, já ali, nos últimos dias do ano passado e nos primeiros dias desse ano, com mais ênfase no dia 1º de janeiro, no dia da posse, nós começamos a notar que as mudanças, inclusive de comportamento, de postura política, de compromisso firmado e honrado com os aliados e com o povo, já não eram da maneira que nós esperávamos. Então, tirar aquele paletó e pedir para que ele fosse entregue ao prefeito foi uma maneira de, a um só tempo, com um gesto, demonstrar essa ruptura e também, por que não dizer, ajudar a cobrir a vergonha que, de certa maneira, hoje, infelizmente, vem marcando muito o nosso quadro político. Há muitas pessoas hoje, não só em Pesqueira, no Brasil, mas no mundo inteiro, que fazem política de uma maneira um tanto quanto desairosa, por que não dizer vergonhosa. Essa coisa do não cumprir o prometido, seja para o aliado, seja para o eleitor, isso é uma coisa muito ruim. Eu acho que a gente tem que acabar com essa prática na política. Ninguém é obrigado a prometer, Chico. Ninguém é obrigado a subir no palanque e dizer que vai fazer isso ou aquilo. Mas se a gente promete, é obrigado a cumprir. Se a gente chegar para um aliado e diz que vai estabelecer o governo de uma determinada maneira, a gente não pode depois estabelecê-lo de outra. Se a gente chega para o eleitor nas praças públicas durante 3 meses prometendo mudanças na saúde, na educação, na segurança, a gente não pode depois deixar essas palavras ao vento. A gente tem que cumprir o que promete. Então aquele gesto é um gesto nesse sentido, Chico, de demonstrar nossa ruptura, nosso rompimento com esse estado de coisas que nós acreditamos que hoje o prefeito representa. Infelizmente, o atual gestor não está à altura das mudanças que Pesqueira tanto precisa e as quais confiou com tanta ênfase nas suas mãos quando voltou em outubro passado. O senhor falando assim, é como se o senhor tivesse uma promessa ali naquele momento e não foi cumprida, logo no primeiro dia do mandato. Também isso não é segredo para ninguém. No dia 14 de janeiro eu estive na Rádio Jornal com o presidente do meu partido, Alex Guimarães Leite, companheiro valoroso, e também acompanhado pelo vereador Márcio do Leite, e hoje, líder do governo, aliás, uma das poucas boas escolhas que o prefeito fez até agora. E nesse dia nós três, lá na Rádio Jornal, dia 14 de janeiro, colocamos publicamente os descompromissos que haviam ocorrido com o nosso partido, né? Eu era pré-candidato a prefeito, houve um entendimento segundo o qual nós deveríamos compor a chapa com o doutor Evandro. Isso era uma coisa que nós sentimos que pulsava mesmo no coração do povo pesqueirense. As pessoas que votaram 40 diziam: não, Augusto é novo, você lembra muito bem disso, pode ser o vice, o doutor Evandro ser o prefeito. Nós achamos que era uma boa composição. Ainda assim surgiu o nome do nosso companheiro Luciano Benoni, atual vice-prefeito, e nós entendemos que não podíamos, pela escolha dele na condição de vice, deixar de compor, deixar de unir. Muita gente dizia que Augusto ia ser o novo Arnaldo, ou o novo não sei quem, ia dividir, e que a eleição ia ser perdida, e que o prefeito ia ser João Eudes, porque... E a gente não fez nada disso. A gente aceitou sair candidato a vereador, com todos os sacrifícios. Mas o senhor sentiu vontade de ser o novo Arnaldo? Nunca. Eu nunca senti vontade de ser o novo ninguém, porque eu sou algumas razões, cada um tem sua história. Eu não conheço as razões pelas quais, no passado, o Arnaldo ou outras pessoas foram candidatos a outros cargos. Não as conheço, não posso julgar. Agora, eu achei que em 2012 não deveria ser candidato a prefeito para romper uma unidade que estava se formando em torno do nome de Evandro. Achei que devia estar nesse grupo e ajudar a construir a mudança para a Pesqueira. Infelizmente, hoje vejo que essa mudança não vem acontecendo. Aliás, isso nós vamos poder debater mais ao longo da entrevista. Mas fundamentalmente é isso, Chico. A gente esperava uma situação que essa situação não se concretizou. Inclusive, quando a gente abriu mão de nossa pré-candidatura a prefeito e resolveu ser candidato a vereador, houve o compromisso do prefeito atual de que nós estaríamos à frente dos destinos da Câmara. Nós sabemos da influência que um gestor, um chefe do executivo, um prefeito eleito no primeiro mandato tem na composição da mesa, e foi nos dito com todas as letras que nós seríamos a pessoa, eu seria no caso
o vereador que dirigiria os destinos da Câmara Municipal seria a pessoa indicada seria a pelo grupo. pessoa indicada pelo grupo, naturalmente. Que teria a votação do grupo. Que teria a votação do grupo, né? e até a votação do grupo ia ser o presidente da Câmara. Para mim, Chico, ser presidente da Câmara ou não ser, não faz essa diferença toda. Eu não faço política atrás de cargos, eu faço política pelas ideias que acredito. Mas, uma das ideias que eu acredito é o compromisso. Prometeu, tem que cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, mas prometeu, cumpra. Se não cumpre, dá um péssimo sinal para os aliados e para a população. Tanto assim, gerou um desconforto naquele dia. Não é que eu queira me meter nessa coisa. Grande, não. E foi no momento em que o senhor Evandro Júnior foi eleito vice-presidente, que ele se dirigiu à mesa, ele praticamente foi vaiado. É verdade, vaiado. Não sei se o senhor estava vaiado pela plenária. Praticamente o Evandro Júnior foi vaiado naquele momento. Porque ninguém esperava, Chico, que o presidente da mesa fosse da Tito França e o vice-presidente fosse da gestão passada, que houvesse aquele acordo na mesa para derrotar uma candidatura de um vereador que todo mundo político de Pesqueira sabia havia recebido a promessa por parte do prefeito de dirigir o destino da Câmara e que era o vereador que agora lhe fala. Então, assim, claro que gerou um desconforto, claro que ninguém esperava por aquilo. Eu já sentia que aquele era o caminho há uns 3 dias antes. Outros esperavam que fosse. Poderia ser o senhor e poderia ser também, não chamar de senhor, mas eu vou chamar de Augusto durante aqui, você, não sei como é. Que a gente Eu já estava até estranhando. Porque não tenho tido ainda tempo de lhe dizer, mas eu não sou acostumado com isso. Então, porque, Augusto, veja bem, de você. Eu não coloco, a minha pauta que eu coloco aqui, nem o cameraman, que é Severino Dilo, sabe o que está aqui. Às vezes a conversa vai crescendo e a gente chega lá a um denominador comum. Ou então tem seu método, as diferenças. é claro. Veja bem, e houve aquele desconforto todo, e muitos esperavam também o Sil, como representante indígena, o mais votado, fosse alguma coisa também, talvez um vice-presidente. Ali foi uma surpresa mesmo para todo mundo, eu acredito, naquele momento. Chico, aproveitando o que você está dizendo... Eu gostaria que o senhor explicasse. Todos os vereadores da Casa Anísio Galvão, os 15, têm todas as condições de dirigir aquela casa. E é legítimo, uma vez eleitos vereadores, que queiram disputar a presidência da casa. Qualquer um ali de cumprir bem seu papel. Apenas o que nós argumentamos na época, nos últimos dias do ano passado, quando estivemos com o prefeito eleito, eu o lembrei. Doutor Evandro, não se esqueça do compromisso que o senhor tem comigo. E ele me disse que Augusto, na política a gente tem que estar preparado para surpresas. Eu digo, doutor Evandro, eu estou preparado para surpresas e para coisas piores, na política e na vida. A única coisa que eu não quero é ter surpresas com a candidatura do vereador do seu partido. O único vereador do PSB é o atual presidente Tito França. E eu disse a ele, doutor Evandro, se o candidato for Tito, toda Pesqueira vai entender que é o candidato do prefeito, que é o candidato do senhor. E eu espero essa surpresa não ter, porque o compromisso que o senhor tem comigo, o senhor lembra. E ele calou. Calou, mas 3 dias depois não ficou nem para a eleição. Não sei se você se lembra, o prefeito tomou posse, os vereadores também, e na hora da eleição para a mesa, quem ficou foi o vice-prefeito. O prefeito alegou algum embaraço e foi embora. Eu acho que talvez pelo desconforto de não ter que eu mesmo entregar um paletó, porque seria isso que eu teria feito. Em sinal do nosso rompimento. E aquele paletó foi entregue ao prefeito? Aquele paletó ficou alimento. Eu não soube do destino dele, soube que passou algum tempo na casa de algumas pessoas, mas não lembro bem. Mas ele devolveu o paletó? Não está comigo em casa não. Deve ter virado relíquia para alguém. Eu não acredito. Não me recordo. Aquele paletó... Também não me faz falta. O povão fica com brincadeira na rua. O paletó vai ser para Paulinho, não sei o quê, porque Paulinho perdeu o paletó da vez. Ficou aquela resenha, sabe? Vamos passar esse negócio do paletó, está explicado a história do paletó. Foi um desconforto, um sinal de rompimento, de ruptura com essa política. E o senhor hoje é oposição a doutor Evandro por causa disso? Não sou oposição ao doutor Evandro, eu sou oposição ao governo que ele vem desempenhando. Como pessoa, eu acho até que é uma pessoa que merece meu respeito como qualquer outro ser humano. Mas, como governante, eu realmente acho que vai muito mal, dando péssimos sinais para o futuro, e é por isso que eu tenho me colocado de maneira ativa na oposição desse governo. Na oposição desse governo? A esse governo. O governo liderado. Porque a semana passada, né, Severino, nós fizemos uma entrevista com o atual, que chamava procurador da prefeitura, e que na realidade
Ele nos explicou tudo direitinho. Não sei se você chegou a ver essa entrevista no nosso site. Alguns trechos. Alguns trechos dessa entrevista. Veja bem. E ele nos falou que o doutor Evandro tem duas qualidades natas, ótimas para ser um grande gestor. É honestidade e boa vontade. Você concorda com isso? Com essas duas? Você que fez a campanha dele, essas duas qualidades o doutor Evandro realmente tem, honestidade e boa vontade. O que é que está faltando para o governo do doutor Evandro chegar? Será que ele precisa de mais pessoas com honestidade e boa vontade dentro do grupo? Olha, Chico, eu conheço um ditado muito antigo popular que diz que de boa vontade o caminho do inferno está cheio. E eu acredito nisso, porque a boa vontade precisa ser concretizada em gestos, em atos, em conduta, em maneira de se dirigir. E isso não tem ocorrido nesse governo. Infelizmente, nós notamos, inclusive, por que não dizer, temos que dizer com toda coragem, infelizmente, Chico, há pessoas que já estiveram em governos recentes no passado, pessoas que eram responsáveis por áreas estratégicas de contratação, de licitação, Sim. e que de conhecimento público não desempenhavam essas funções da maneira mais escorreita, e hoje estão na prefeitura da mesma maneira. Então, há essa situação que, no meu entendimento, é grave, e há também outras. Você veja, por exemplo, que agora no Carnaval, isso é voz corrente em todas as praças de rua de Pesqueira. Agora no Carnaval, os pagamentos que foram realizados a prestadores de serviço, músicos, colaboradores, voluntários, foram feitos a dinheiro, vivo, em espécie, no meio da rua, sem sequer um recibo. Como se a prefeitura fosse uma bodega para pagar dessa maneira. Isso não é o melhor sinal, nem de honestidade, nem de boa vontade. O pagamento foi feito por terceiros? Não, por pessoas da prefeitura, que pessoas da prefeitura responsáveis por essa área, agentes políticos que pagavam no meio da rua. Isso daí muitas pessoas viram. Tem dezenas de testemunhas na cidade de Pesqueira, vai escorrendo. Tem cheques nominais, Chico, cheques nominais, de pessoas ligadas ao prefeito que pagaram serviços no Carnaval. Veja, quando a prefeitura recebe uma verba da Fundap, do governo do estado, do governo federal, com determinada finalidade, recebe na conta da prefeitura. E para ser realizado um pagamento, tem que haver ou uma contratação mediante um processo de licitação, ou uma dispensa de licitação, ou, no mais das vezes, por maior que seja a informalidade, pelo menos um empenho. Há que se receber ao menos um recibo de quem está sendo pago pelos serviços. Porque isso não é dinheiro meu, isso é dinheiro do povo, é dinheiro da municipalidade. E no Carnaval muita coisa foi paga no meio da rua, dinheiro espécie sem nenhum recibo. Então, eu acho que essas coisas que caem na boca do povo não demonstram a mudança que Pesqueira precisa e nem muito menos são sinais de honestidade nem de boa vontade. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser dita e dita com coragem e com clareza. Augusto, eu não sei se foi após seu gesto de deixar o paletó ali e as pessoas querendo esta mudança em Pesqueira, querendo ver as coisas acontecerem, querendo ver. Eu acredito até que essa Câmara, essa atual Câmara dos 15 vereadores, foi uma das mais acertadas. Eu acho que esses que estão dando continuidade, como Lenin, Biá, Evan Júnior, Mon, Sebinha, Galinho, já são pessoas que já passaram por lá, e as pessoas deram uma nova oportunidade a essas pessoas. E os que estão ali, eu vejo que o trabalho está andando normalmente, está andando de uma forma que as pessoas esperavam. Por exemplo, agora está tendo transparência, pelo menos ao vivo. Eu não sei aquela transparência que você tanto exige. Ela vai sair a transparência do site de transparência da Câmara? Pois é. Aquilo vai sair. Vai ser implementado. As contas, tudo direitinho. Eu apresentei 2 projetos de lei para instituir o portal da transparência, tanto no âmbito da Prefeitura quanto da Câmara. 2 portais diferentes, para mostrar cada centavo de contratação, licitação, convênio, repasse, pagamentos realizados, servidores contratados, tudo, tanto na Prefeitura quanto na Câmara. Certo. Graças a Deus, esses 2 projetos de lei, depois de um longo tempo, mas graças a Deus, foram aprovados por unanimidade, pelos 15 vereadores. Esse projeto foi o senhor que apresentou? Foi iniciativa nossa, foi um projeto apresentado. O senhor tinha visto esse projeto em algum lugar ou o senhor criou? No Brasil inteiro, esses projetos já estão ganhando corpo, já há alguns anos. Nós temos inclusive normas federais que regem essa matéria. O que precisava era a gente criar esse portal a nível municipal.
que não tinha. Que não existia. Que nem na prefeitura, nem na prefeitura, nem na Câmara. Isso vai Câmara. ocupar pessoas, vai gerar emprego. Vai gerar emprego. Vai ter que ter alguém que maneja esse sítio eletrônico, esse site, no caso, vai ter que ser manejado por alguém, né, para alimentá-lo com os dados oficiais da prefeitura e da Câmara. E esses projetos foram aprovados? Os projetos foram aprovados. E espero que o prefeito hoje já tenha publicado, ou logo vai publicar, porque confesso a você, falta transparência também nisso. A gente nunca sabe quando exatamente o prefeito vai dar um despacho, vai mandar um projeto de lei, ou vai publicar ou sancionar uma lei que por nós foi aprovada. Já que o senhor falou aqui, mas esperamos que logo já esteja publicada, seja sancionada e publicada essas duas leis. O senhor acha que ainda esse ano? Seguramente, no mais tardar, o governo vai muito devagar, Chico, mas eu espero que pelo menos nisso, a gente ainda esse ano tenha um portal da transparência. Veja bem, Augusto, agora eu estou entendendo porque de imediato teve um pequeno atrito, aparentemente, entre o senhor e o Evandro Júnior, né, no início. E agora eu entendo porque o senhor como é que chega na palavra, quando ele pediu todas as contas do carnaval, ele pediu todas as contas desde o início de janeiro, ele pediu vistos de todas as contas. Na verdade, o pedido de todas as despesas, de todas as contas do carnaval foi do vereador Lucas Peixoto. Primeiro foi Lucas Peixoto, porque no momento que eu estava lá... Eu gosto muito de fazer justiça a essas iniciativas, você falou em todos os vereadores, de fato, eu acho que é uma das câmaras mais acertadas, mas eu tenho que dizer, respeito muito a todos, mas tenho uma particular impressão positiva, uma esperança muito viva nesses novos vereadores. Lucas Peixoto, Wagner, eu próprio e outros novos vereadores que estão, não que os antigos não tenham muito a nos ensinar por sua experiência, muitas vezes tem, mas eu acho que Pesqueira precisa de mudança no legislativo, no executivo, nos costumes, tem que avançar, e para isso a gente precisa renovar. Então esse pedido aí das contas do carnaval foi iniciativa do vereador Lucas Peixoto. Imediatamente eu me associei, vereador Wagner também e outros vereadores também. Foi Lucas Peixoto, que eu pensei que seria Evandro Júnior. Não, quem pediu as contas do carnaval foi Lucas Peixoto. O vereador Evandro Júnior pediu agora há pouco, foram informações referentes à fábrica Peixe. Vi também aos aluguéis, a quem está lá, quanto paga, quanto não paga, e é um pedido muito justo, eu me associei imediatamente. E apesar de ter sido efetuado pelo vereador Evandro Júnior, não é por transparência? Então tem que ser a favor. O que eu quero é que as coisas apareçam para o povo poder julgar o que é bom e o que é ruim. E escolher nas eleições o caminho no qual deve continuar ou seguir. Você não acha que os velhos vereadores têm uma certa culpa por omissão ou por falta de cobrança? Nessas fiscalizações que não houveram, nesses pedidos de contas que não houveram no passado. Por exemplo, na gestão Kleber, na gestão de Kleber e na gestão Joelho. A começar na gestão Joelho. A biodiesel, eles não fiscalizaram direito. A creche, que está aí. Essa creche já tem criança de já vai ter criança já está no exército. Já vai ter, é verdade. Essa SEASA que fizeram lá em cima ficou só para servir para fazer estacionamento de carros. É verdade. Essa cozinha comunitária que nunca saiu, o senhor que gosta de coisas comunitárias e tal. O senhor não acha que esses velhos vereadores tiveram uma certa parcela de culpa em essas coisas não terem acontecido da forma que deveria ser? Eu sei que é aliado seu, veja, na verdade, não proteja ele, gostaria de saber do senhor. Eu gosto de falar as coisas com toda clareza. Veja bem, eu não posso falar das medidas fiscalizatórias da legislatura anterior porque eu não estava lá na Câmara. Se eu estivesse lá, eu poderia dizer, olha, Chico, devia ter existido? Mas eu sei lá se houve, Chico. Às vezes tem um que se levanta, faz um pedido, nunca ninguém responde, fica engavetado, mas ele fez o pedido dele, ele cumpriu o papel dele. E a gente nunca sabe quem é essa pessoa. Às vezes a pessoa nem acompanha tanto, por exemplo, não ia muita gente a reuniões da Câmara antigamente, pelo que me disseram. Tem ido mais no decorrer desse ano, desse início da legislatura. Mas até o ano passado me diziam que eram 2, 3 pessoas que acompanhavam as sessões plenárias da Câmara Municipal. Então, como saber quem pediu e quem não pediu? Quem fiscalizou e quem não fiscalizou? Quem foi atrás de informações e quem não foi? Só se eu lesse todas as atas de toda a legislatura passada. Então, não tenho como fazer esse juízo de valor. Agora, tenho também que dizer que num sistema como é o nosso no Brasil, onde o poder se concentra muito no executivo, a responsabilidade é sempre maior dos prefeitos. É bem verdade que um vereador bem informado e aguerrido pode fazer muita coisa, cobrar muitas providências. Mas é também de se ressaltar, repito, que num sistema como o nosso, em vigor no Brasil,
há uma imensa concentração de poderes na figura do prefeito. Na figura do prefeito, do governador, do presidente, o papel do vereador é fiscalizar. É fiscalizar. E é por fiscalizar, isso que nós sempre tentamos cumprir com essa função da maneira mais a Guarda Municipal nunca saiu. Veio sair agora um modelo da Guarda Municipal, lá no início. Pois é, eu confesso a você, inclusive, que preciso me assenhorar melhor sobre essa situação da Guarda Municipal, porque, como eu já lhe disse, às vezes me dá a impressão que falta também transparência nisso. Veja, eu sou vereador. Não houve nenhum debate sobre a Guarda Municipal ainda lá na Câmara, nenhum ofício do prefeito que explicasse à Câmara Municipal que modelo é esse que está sendo gestado, ou que já está sendo implementado. Nós, de ofício, oficialmente, não sabemos de nada. Que tipo de guarda é essa que está sendo implementada aqui em Pesqueira? É mediante concurso, não é? É mediante contratação temporária? Como é isso? A gente não tem ainda. Inclusive, é objeto de um requerimento meu que vai ser enviado à mesa da Câmara dentro em breve. O senhor concorda comigo, não sei. Porque você sabe, eu sou sempre a favor do concurso. Sei. Seja nos novos órgãos, seja em antigos. Eu acho que tem... Precisa fazer um concurso. Tem, claro que precisa. Chico, o que tem que contratar, Chico, tem que ter contratado, tem que ter cargo comissionado, tem que ter as pessoas politicamente bem afinadas com as ideias do gestor. Mas tem que ter o corpo técnico, tem que ter as pessoas que passam por concurso, tem que ter as pessoas que têm a competência e a capacidade profissional, laborativa, técnica para tomar conta daquela matéria. Tem que ter um misto dos dois. E, infelizmente, em Pesqueira e em muitos outros lugares, o que a gente vê é um excesso de contratados e de cargos comissionados Mas isso é um modelo nacional. Eu acho que talvez transcenda até as fronteiras do Brasil. Isso é uma coisa muito generalizada. Sim. Veja bem, ainda volta, você não sabe quem, eu também não sei quem são os culpados, mas entre eles tem os culpados que calaram, que não... Chico, para Pesqueira, isso é uma coisa boa que você está me dizendo, porque veja bem, para Pesqueira chegar onde chegou, sim, o atraso que Pesqueira vive nos últimos 40 anos, todos os pesqueirenses têm sua responsabilidade. Quanto mais elevados foram os postos que assumiram, maior a sua responsabilidade. Quem nos últimos 40 anos de atraso de Pesqueira foi vereador 3 vezes, tem responsabilidade maior do que quem foi uma vez só. Quem nos últimos 40 anos de atraso de Pesqueira foi prefeito 3 vezes, tem parcela de responsabilidade maior do que quem foi uma vez só. É isso que a gente... Duas vezes, uma vez? Duas, três. Quem já esteve à frente de Pesqueira, dos destinos dessa cidade, e viu a ruína que essa cidade tem mergulhado nos últimos 40 anos, basta ficar na nossa história recente, tem responsabilidade. Por exemplo, a adutora dessa barragem, fizeram uma barragem. A barragem, lá em cima, está certo que é na área indígena, mas foi feita de enfeite. Se refere a barragem Pão de Açúcar. Deveria ser lá um pôster. Sabe por quê? Não tem encanação. Para que foi criada aquela barragem? Qual era o benefício dessa barragem por essas 3 gestões ou 4, sei lá, que vem passando? Essa barragem, ninguém viu nunca uma encanação ali. Chico, o grande argumento... foi criada para quê? O argumento antigo que levantam para justificar a parca utilização da barragem de Pão de Açúcar é de como ela é no área indígena e precisa da autorização do Congresso Nacional para se fazer uma adutora até a cidade. Isso é verdade. Certo. Só que há quantos anos ela já está lá e há quantos anos essa autorização do Congresso Nacional não podia ter saído? Aí é que entra o que a gente tinha acabado de falar. Por que nos últimos anos ou décadas outras pessoas não se mobilizaram politicamente, outros líderes dessa cidade, para conseguir essa autorização? Eu tive, por exemplo, o desprazer de ver essa autorização não ser concedida na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, à época presidida pelo deputado Zequinha Sarney, e na sessão no qual foi votada essa autorização, ela não foi concedida, foi faz pouco tempo, 3 anos, algo que o vai, salvo engano, não havia nenhuma liderança política de Pesqueira presente para pressionar aqueles deputados. Então todos aqueles que ficaram aqui, não havia um deputado estadual, não havia um deputado federal, da terra, não havia um prefeito, não havia uma comissão de vereadores, não havia ninguém. Quando foi isso? Isso foi, acho que há uns 2 ou 3 anos. Foi já nesse segundo governo Eduardo Campos, salvo engano. Eu já estava de volta, já tinha voltado do norte, onde eu servi,
tenho certeza que foi de 2009 para cá. Mas faz pouco tempo. Será que não é porque os caveirões que você falou na Câmara Municipal, os caveirões, ninguém sabe o que são os caveirões, são os caminhões justamente isso. Será que é porque os caveirões não alimentam melhor a política em cada região, principalmente em Pesqueira? Eu costumo dizer, Chico, eu costumo dizer que o carro-pipa está para o povo do semiárido nordestino, como o caveirão está para as favelas do Rio de Janeiro. É a última solução. Parece ser sinal de vida, mas na verdade traz consigo o símbolo da morte, do atraso. Usar em pleno século XXI carro-pipa para abastecer as casas das pessoas na zona rural é um sinal de um arcaísmo, de uma maneira retrógrada de enfrentar alguém o problema. Alguém está se beneficiando com isso. Que deve nos sugerir essa pergunta que você nos fez. A quem interessa isso? Aqui em Pesqueira, quantas pessoas, vereadores ou suplentes, não têm ou tiveram nos últimos anos caminhões pipas agregados à prefeitura para fazer esse serviço, recebendo 5 mil, 6 mil reais por mês para isso? Existe hoje, existiu no passado e vai existir sempre, enquanto a gente não encarar o problema do jeito que ele deve ser encarado. Enquanto não tiver vontade política de resolver do jeito que tem que ser resolvido. É o que você disse. Se a gente fizesse a adutora de Pão de Açúcar e outras iniciativas, se a gente pressionasse o Congresso Nacional para isso, se a gente tivesse jeito, acabava essa história de ter lideranças políticas que alugam caminhões-pipa para a prefeitura para lucrar com a famigerada, com a dramática indústria da seca. Isso ia acabar. Isso é uma luta que a gente tem que abraçar. E aí eu digo, não somente nas vereadoras, mas na sociedade civil pesqueirense inteira. Eu confio muito no povo, Chico. O povo tem que se mobilizar. Porque a comunidade indígena conquistou tanta coisa ao longo dos anos. Que teve capacidade de mobilização. Você não acha que essa moeda de troca da água, o povo de Pesqueira não se mobilizar em torno das bandeiras principais para alavancar o desenvolvimento de nossa cidade, nós vamos continuar no mesmo marasmo dos últimos 40 anos. Porque aparece alguém que surge como sinal de mudança, mas logo em seguida assume o posto de prefeito, desaparece da cidade, viaja mais do que se faz presente, se tranca num gabinete com ar refrigerado, deixa de escutar o povo. E sem povo, Chico, não há mudança verdadeira. Mudança verdadeira só se houver envolvimento do povo. Só uma pergunta. Você é um cara experiente. O pessoal dizia que você, quando chegou aqui, muitos diziam, o cara é muito novo, é um moleque que vai concorrer com o seu João, não sei o que e tal. Ele diz que é delegado, é mentira, ele nem delegado é. Essa semana eu ouvi você falando lá no plenário, eu estava lá presente, você disse, o que seria meu salário, que não é meu, mas que está sobrando nesta casa, 8 mil reais mês. Queria sensibilizar Vossa Excelência para fazer um projeto de lei para distribuir esse dinheiro para a Casa São Francisco e para um outro órgão. Projeto Girassol, Projeto Girassol e tal. Isso prova por A mais B que durante aquela campanha foi usada uma imprensa marrom, uma imprensa para queimar a vossa imagem, dizer que você não era delegado, que estava corrido, que estava não sei o quê, que tinha puxado arma para a criança, que estava em Pesqueira sem ter o que fazer e agora era candidato a deputado. Eu não estou aqui lhe defendendo. Eu estou aqui mostrando ao povo Pesqueira, porque o papel do Vida News é mostrar um pouco a verdade, um pouquinho da verdade. Então, se a verdade, o cara hoje ainda é delegado, então na época que ele foi candidato, era delegado. Agora me diga uma coisa, você acredita que eles vão distribuir esses 8 mil reais, que vai pro bolsinho deles, vai essas duas comunidades aí que você falou? Você acredita nisso? Acredito na mobilização do povo e que o povo, quando está unido e mobilizado, pode sensibilizar os seus representantes. Não apenas vereadores, mas deputados estaduais, federais, senadores. O povo precisa participar mais da vida política para poder motivar a conduta dos seus representantes, para poder dizer para onde eles devem ir, por que caminho devem seguir. Por isso que eu acredito. Este meu salário, é bom que você tenha dito aí com toda clareza, eu recebo meu subsídio do Departamento de Polícia Federal. Portanto, os meus vencimentos como vereador ficam como um extra para a Câmara todo mês. Em valores brutos, cerca de 8 mil reais. Quer dizer que, só uma pergunta, esses 5 meses agora que está se completando, esse dinheirinho está lá... 40 mil a mais para a Câmara. Está indo para quem esse dinheiro? Foram 40 mil reais. Quando fala em dinheiro, os políticos ficam nervosos. Eu gosto muito de falar o dinheiro, porque o dinheiro é nosso, o dinheiro sai do nosso bolso e o povo precisa entender isso. Tem 40 mil lá que ficou sobrando. Exatamente. Se o vereador fosse outro... Está dividido com alguém já esse dinheiro. Se o vereador fosse outro, se eu não tivesse sido eleito,
Esses 40 mil teriam sido pagos ao vereador. Teria. Iria receber. Mas como eu Não tem esse vereador. não recebo por força de lei, não é por escolha minha, sou muito honesto, preciso deixar as coisas com muita clareza. Não é escolha deste vereador, é uma norma. Mas Não é quem exigência tá- da lei. Ou eu recebo da polícia ou eu recebo da Câmara. Prefiro receber meu salário do Departamento de Polícia Federal, como a lei me assegura. O de vereador, o subsídio como vereador, esse todo mês sobra para a Câmara. E esse E aí- está indo para onde? O senhor já procurou saber em que foi investido esse dinheirinho nesses 4 meses? Não? Chico, o portal da transparência vai responder melhor a todas essas questões. Porque é muito Mas vai difícil. demorar esse O portal presidente, sair. o presidente Olha, presta atual, atenção. Tito França, tem uma prestação de contas mensal, que até o dia 20 ele faz a prestação de contas do mês anterior. Tem mostrado lá os gastos, tem dito que isso tem ido para a folha de pessoal. Veja mesmo. E esse Chico, pessoal que a gente... esse pessoal são servidores da Câmara indicados pelos vereadores, no mais das vezes pela própria mesa. Acho, inclusive, que a mesa tem, ou melhor, vou dizer com todas as letras, Chico, acho até que a presidência, o presidente, tem mais assessores do que precisaria. Porque cada vereador nessa legislatura só tem um assessor. Na passada, embora fossem só 10 vereadores, é verdade, mas cada vereador tinha 2, 3 ou 4 assessores. Eram de 2 a 4 assessores para cada vereador. Hoje em dia é um só. Então, se diminuir o número de assessores dos vereadores, Mais ou menos e tem 40 mil já mais nesses 5 meses pelo salário que eu não recebi, é claro. O senhor acha que a essa transparência presidência- da Câmara vai sair logo? A da Câmara? Acho que A gente vai. falou sobre a da Prefeitura. Acho que tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Acho que vai, acho que essa lei vai ser cumprida, tenho fé nisso, e acho também que o próprio presidente Tito França dá sinais de querer. Eu gosto muito do jeito de Tito França. Ele é caladinho, pisa leve, mas é um cara assim que parece ser organizado. Titão daqueles homens contra os Parece ser quais, organizado. Titão daqueles homens contra os quais as pessoas, no mais das vezes, nunca vão ter o que falar de mal por uma posição polêmica que tenha tomado. Em compensação também. Ele procura agir dentro da lei. Não somente, veja, eu não estou nem fazendo assim um juízo de valor de agir dentro ou fora da lei, estou indo mais além. Eu estou dizendo que ele é uma pessoa que tem um perfil de conciliação que nunca você vai ouvir alguém milindrado por uma palavra pesada que Tito disse. Alguém magoado porque ele disse uma coisa forte. Nunca. Agora, em compensação também, você nunca vai ver ele colocando o dedo na ferida de problemas que podiam ser colocados. Também nunca vai ver. Isso é o perfil de cada um. O jeito dele é um, o meu é outro, o seu é outro. Cada ser humano tem um jeito. E é natural que seja assim. Se todos nós fôssemos iguais, o mundo seria uma Babel. Falaríamos todas línguas diferentes, se sermos iguais. Veja bem, Augusto, aqui nós falamos sobre seu salário, falamos sobre paletó, falamos, tiramos a dúvida que o senhor é delegado. Chico, o senhor não era delegado. O senhor não era delegado naquela campanha. Naquela campanha você era um moleque, agitador, olha, vou dizer, agitador que veio para Pesqueira agitar e atrapalhar que alguém chegasse a ser deputado em Pesqueira. Na cabeça de muita gente era isso. E fecharam mesmo que o senhor não era delegado. E hoje eu vejo que o senhor é delegado. Eu fico admirado com isso. Como é que a política em Pesqueira se conduz desta forma? A transparência que o senhor falou no início, hoje eu vi do repórter, acho que eram umas 11 horas mais ou menos, e que a Transparência Recife, o prefeito, ele botou em cartório tudo que ia fazer, jogou no site de transparência, e as pessoas acompanham o que está sendo feito, o que vai ser feito e o que se pretende fazer. E quanto se gastou, quanto entrou e quanto está se gastando naquele momento. As pessoas participam desse site. É um site de transparência da Prefeitura de Recife. Fiquei admirado com isso. Esse seu que o senhor fala aí, desse projeto, da Câmara e da Prefeitura, é nesse estilo, só não tem o registro em cartório. Na verdade, esse projeto é um pouco mais completo. A gente tomou por base uma portaria interministerial do governo federal que disciplinou essa matéria em todos os ministérios do Executivo Federal, da União, de todos os órgãos da Presidência da República, dos seus ministérios, da administração direta e indireta. Então, acho que, na verdade, esse nosso projeto aqui vai ser ainda mais completo do que esse que está em Recife. Porque tudo, cada centavo que for gasto, vai ter que estar no portal transparente. Veja bem. Mas, só para não perder o fio da meada, Chico, você falou uma coisa aí que é muito importante. Apesar de eu já ter me acostumado na vida, me acostumei sempre com pessoas que tentam denegrir a imagem da gente
e publicam inverdades. Isso é uma coisa que não me atinge nem me magoa do ponto de vista pessoal. Eu confesso a você duas coisas. Primeiro, eu não tenho nenhuma vaidade, nenhum orgulho de ser delegado de Polícia Federal, nem vereador de Pesqueira, nem qualquer outro cargo que tenha ocupado ou venha ocupar. Porque eu aprendi que o ser humano vale muito mais pelo que carrega dentro do coração do que pela aparência exterior, os cargos que ocupa. Tem muita gente muito pobre, de mãos calejadas, que tem uma alma tão próxima a Deus, tão luminosa, tão bela, que irradia tantas coisas altas aos seus irmãos, que a gente não imagina os tesouros que essas almas já têm acumulados nos céus. Isso é o que vale. O resto é resto. E as pessoas que falam mal da gente, eu tenho que lhe dizer com toda sinceridade, comungo por elas diariamente. Não tem um adversário, não tem dos mais corretos àqueles mais levianos, mas não tem nenhum adversário que eu não levo para o altar todo dia para comungar e para pedir a Deus para um dia estar unido a Ele no grande banquete, no grande encontro, quando nós estivermos no reino dos céus. Então, isso não me magoa em nada. Agora, sempre fui um homem de coragem. Não deixo de falar o que tenho que falar por causa das críticas ou por causa das inverdades, isso nunca. O que eu tenho que dizer, o que eu tenho que falar, isso eu digo e falo sempre. Nunca vou deixar de me posicionar. Foi bom você falar isso, porque na sua campanha eu voto a campanha para deputado, porque a trajetória é importante, a trajetória do homem é importante. Naquela trajetória o senhor tinha o slogan era coragem para avançar. O senhor ainda tem coragem para avançar hoje? Porque aparentemente no último comício o senhor quase desistia. Ali o senhor entregou para o já explicou o que foi. Mas as pessoas ficaram duvidando da sua coragem para avançar. Há muitas maneiras de ter coragem na vida, Chico. Eu acho que a coragem, a ausência do medo, o homem só alcança de fato quando ele não teme a morte. Quando o homem não teme a morte, quando ele tem plena confiança e convicção de que encontrará do outro lado, ele está liberto do medo. Ele tem coragem para tudo. Inclusive para fazer, para mim, a maior das ousadias que o ser humano pode fazer. Coragem para amar o adversário. Porque foi isso que Cristo pregou. Ama teu inimigo. Amar o teu amigo, teu irmão, teu familiar é muito fácil. Mas ama o teu inimigo. E eu digo a você, eu tenho coragem para amar meus inimigos. Isso é uma coragem muito rara. Agora não deixo de dizer o que preciso dizer sobre o comportamento deles quando estão solapando os direitos, sobretudo mais necessitados. Isso eu também não deixo. Tenho coragem para apontar, agradeço muito a Deus por esse que me veio do alto, é um dom que Deus me deu. Tenho coragem para apontar o que vejo de errado e tenho coragem também para amar quem erra. É isso, odiar o pecado, mas amar o pecador. Não é isso. Então a gente tem que seguir nesse caminho. Você disse uma coisa muito bonita aí, antes de outras palavras que eu lembro do pensador e comediante Charles Chaplin. Charles Chaplin disse que não se mede o valor do homem pela roupa que ele veste, nem pelos bens que ele possui, mas pelo seu caráter e pelos sonhos que ele quer. Mais ou menos assim. Os sonhos, então, esses são uma medida muito boa. Então, você falou em outras palavras isso é muito importante, muito interessante. Vamos voltar aqui à política novamente. O senhor falou que está oposição a esse governo. O senhor falou que o que for para o bem da cidade você apoia. Realmente eu assisti isso de você ali na Câmara Municipal. Quando o então vereador ex-presidente da Câmara levantou-se e falou logo dos gastos da Secretaria de Saúde com combustíveis. Exato. O senhor se levantou e respondeu para ele, ou foi mesmo o senhor disse, olha, quem mais gastou na sua gestão com combustível foi Vossa Excelência. E o senhor deu até números. Nesse dia eu estava com porque nesse dia eu estava com um acórdão do Tribunal de Contas do Estado que condenava o mesmo vereador, ex-presidente da Câmara, o senhor falou que ele estava justamente por excesso de gasto quando dirigia a casa Nísio Galvão. Um deles era de combustível. Eram milhares de quilômetros. Não sei quantas voltas. E pelos meus cálculos realizados na hora, você dava 2, 3 voltas na Terra. Era uma quilometragem abusiva, absurda. E
E assim, eu não Isso fiz já está no procuração Ministério nenhuma. Público, Isso já está sendo investigado pelo Tribunal de Contas, pela Corte de Contas, que é responsável. Mas não por está no isso. Ministério Público. Se o Ministério Público tomou alguma providência para promover uma ação de improbidade administrativa ou qualquer outra ação, tem que alguém com mover esse escopo, isso. alguém tem que mover, no caso seria o Ministério Público. Sozinho não, tem que alguém... Não, o Ministério Público pode mover a partir dessas informações. Dessas informações aqui e aquela que o senhor deu lá. Pode mover. Não sei se já estão movendo. Mas seria o que interessa, bom que o Chico, veja Ministério bem. Público movesse. O que interessa, veja bem. Tá lá. O que interessa, Chico, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu não tinha procuração nenhuma para defender ali a Secretaria de Saúde. Eu achei interessante. Mas eu fiz questão de defender naquela ocasião, porque havia um absurdo na gestão anterior, inclusive na própria Câmara, e ninguém estava apontando. Então alguém precisava apontar, e eu cumpri com esse papel. Inclusive, da mesma maneira, o mesmo vereador agora pediu informações sobre essa situação da peixe. E eu disse, me associo imediatamente. Não é para ter transparência, não é para ver para onde é que está indo o dinheiro, e quem aluga aqueles galpões da peixe. Então, vamos apoiar. Eu quero saber também para onde vai esse dinheiro. Porque esse dinheiro, como você disse, é meu, é seu, é do povo do pesqueiro. Do povo, do bolso do povo. Então a gente tem que apurar essa Agora, uma das coisas acertadas que eu achei que o seu João, vamos falar do seu João um pouquinho, né? O seu João também não pode ficar fora da conversa aqui, não, porque seu João, uma das coisas acertadas que eu achei do seu João foi colocar aquela feira ali. Não sei como foi que ele conseguiu, não sei com a grande façanha colocar aquela feira ali. Para isso, meu aplauso é para isso. Mas, para a cozinha comunitária, para a creche de menino de 18 anos, já vai completar. Para a usina de biodiesel. Para a usina de biodiesel. Que voltou a produzir, você soube? Produzindo o quê? Colírio? A usina de biodiesel? Produzindo o Está quê? produzindo fezes. Tem um mar de fezes na frente da usina de biodiesel. Piorou. Está indo para a BR todo dia. Porque nossa cidade não tem esgotamento sanitário, Chico. Infelizmente. Mas por que aqui tem a usina de biodiesel com as fezes? Na frente da usina tem um esgoto estourado e um mar de dejetos, indo todo dia BR-232. Eu passo ali com frequência. Mas a usina está fechada? Está fechada, mas está produzindo. Pelo menos fezes a usina está produzindo, porque sai de lá de dentro. E é falta de competência da atual gestão, porque o esgotamento não é só lá não. Olha, sempre lhe dizer, na Pitanga, tem uma galerinha entupida, que está transbordando, incomodando toda aquela população há quase 4 semanas. O senhor falou isso no rádio? Já falei sábado na Rádio Urubá, no programa que nós temos na Rádio Urubá, 104.9, sábado às 10 horas da manhã, a Voz de Pesqueira. Tem lá, Chico, já na Pitanga, a demonstração de que o calçamento está cedendo, está afundando. Sim. Graças ao problema das galerias. Antigo, claro que quem se lembra de calçar periferia, Chico? Aqui em Pesqueira, quando a gente lembra de calçar, quando um prefeito vai lembrar de calçar uma rua do centro, imagina que o senhor fala demais na Câmara. O senhor criou esse raio para falar mais um pouquinho? E talvez um pouco menos na Câmara. Aqui também talvez um pouco menos na Câmara. Porque na medida que agora a gente tem um programa da rádio, as pessoas podem escutar por lá e a gente não tem que ficar brigando por causa de 30 segundos com a mesa, se pode ou não pode falar. Porque você sabe que conversou. Corta o microfone. Aí eu continuo falando sem microfone mesmo, não tem problema. Porque eu acho que o que tem que ser dito, não pode ser calado. Olha, eu gostei de uma história sua aqui. Esse projeto que o senhor fez, esse projeto de transparência que o senhor procurou levar à Câmara e levar à Prefeitura, é importantíssimo. Qual foi mais outro projeto que o senhor apresentou nesses 5 meses? Esse que eu apresentei recentemente, para que o salário vá para essas 2 instituições, para que o Convênio de São Francisco... Isso aí é um projeto também? É um projeto de lei para que ele faça? Para que esses R$8.000 sejam divididos para o Lar Girassol. Esse projeto, o Lar Girassol, Chico, pouca gente sabe, mas aqui em Pesqueira tem freiras abnegadas que sustentam material e efetivamente mais de 10 crianças. Já há mais de 10 anos, no total foram mais de 200 menores que passaram pelos cuidados dela e foram encaminhados para adoção. E não encontra apoio como deveria. Tem também um abrigo. Então a gente precisaria mandar uma parte pelo meu projeto, metade iria para a Casa Girassol, para o projeto Girassol, e metade das freiras, da Congregação das Irmãs Missionárias de Cristo Ressuscitado, e a outra metade iria para o projeto São Tarcísio, que é um projeto também com crianças carentes, que é levado a efeito já há algum tempo pelos franciscanos. Eu lhe desejo boa sorte nisso aí, mas eu acho que esse projeto não vai passar na Câmara, não. O senhor acha que ele vai passar? A pedido só... Rezo para que passe. Vamos pedir ao público do Vida News, todo mundo no dia da votação desse projeto,
da frente do projeto de Girassol e de quê? E do São Francisco. Do São Francisco, São Francisco que Augusto Simões quer que seja dividido. Olha, dinheiro que ninguém sabe quando está indo lá ainda. É importante fazer uma colocação quanto a isso. Vamos. Se esse projeto for aprovado, Sim. não é uma iniciativa nossa, mas tem que deixar claro. Esse dinheiro hoje não é do vereador. Não é seu. É da Câmara. Não é se a seu. Câmara aprovar esse projeto, A Câmara portanto, o nunca deu dinheiro a presidente... ninguém. Veja bem, se essa Câmara aprovar esse projeto, portanto, quem vai estar dando alguma coisa de projeto São os 15 é a vereadores. Câmara, são os 15 vereadores. São os 15 vereadores. É uma vitória, portanto, de todos os 15 representantes do povo. É uma coisa que eu Assim acho como fica- foi a da imprensa. É uma coisa que eu acho todos. dignificante e bela para os 15 vereadores. Entendeu? Então acho que isso é uma coisa importante dizer. Isso é uma coisa que vai somente engrandecer o tamanho. Mas o senhor não político conseguiu dos isso 15. em Alagoinhas. Alagoinhas, que era menos, não conseguiu. Não consegui, talvez aqui em Pesqueira, por ser maior, por ter mais entidades envolvidas no processo, por ter muitas pessoas apoiando, talvez a gente consiga aprovar. A gente tem que ter fé, Chico, eu sou um homem de fé. Eu Se não faço tiver votos fé, que isso a gente aconteça. não consegue caminhar. Agora, eu queria que o senhor fizesse mais uma coisinha. Eu sei que a gente está conversando muito, talvez o senhor já esteja até desconfortável, porque a gente falou que ia de conversar um jeito pouquinho, nenhum. De jeito mas nenhum. quando a gente começa a conversar, a conversa se vontade. prolonga. Veja bem, desses projetos que foram aprovados na Câmara, o senhor lembra quais foram enviados pelo prefeito? Eu lembro de um muito bom, que inclusive beneficiou as professoras, que foi o salário piso nacional. Já é praxe E no Brasil vocês, inteiro. e vocês todos voltaram. Mas aquele projeto sempre ia para lá e voltava. Ninguém sabe o que era aquilo. Aquele projeto desde a outra gestão. Na verdade, Dessa se eu bem vez- me recordo, Chico, nós já vamos de 5 projetos de lei. Quais são? O povo quer saber, bom o senhor dizer, o que é que estão fazendo? 4 já foram aprovados. Esses projetos foram 2 prefeito foram mandou, de minha autoria e 2 de autoria do Executivo. 2 de sua autoria, Pelo 2 do lembro. prefeito. 2 do prefeito. Peraí, Sítios. os 2 primeiros, que foram de minha autoria, foram da transparência pública, do site da Transparência pública. na Câmara e na Prefeitura. Augusto Simões. Um para a Câmara e outro para a Prefeitura. E Os o- 2 do prefeito que vieram do Executivo Executivo foi o piso O dos piso dos professores, professores. que é uma praxe nacional, quando você estabelece um piso Mas nacionalmente, o prefeito Vamos tem o reconhecer. dever de ofício de mandar para a Câmara, e a Câmara tem a obrigação, na prática, de aprovar para poder respeitar a lei federal, porque se nem o prefeito nem a Câmara fizer isso, a gente vai estar indo de contra a norma federal. Então a gente cumpriu com o nosso dever diante da lei. Tanto Então, o de prefeito parabéns quanto aos 15 vereadores e está de E parabéns ao Executivo. O outro projeto do Executivo foi a criação desse fundo de desenvolvimento municipal, a pedido do governo do Estado, para poder receber Como é? novas Como é que verbas. funciona isso? O governador Eduardo Campos instituiu esse projeto e mandou para todos os municípios de Pernambuco. E é como todos se fosse, aprovaram? não tem um fundo de participação dos municípios, que recebe o dinheiro do governo federal para a cidade? Tem. Agora vai ter esse fundo de desenvolvimento municipal, que recebe o dinheiro do governo estadual para a cidade. E quanto entra mensal para isso? Aí são números que só quem está na prefeitura pode saber, e é por isso que a gente precisa de transparência, por isso que a gente precisa portar Mas está transparência. entrando um bom Porque dinheiro. eu não sei, e você também não sabe. Eu E a não população sei, eu de não Pesqueira sei. não vai saber. Eu não A sei. população de Pesqueira Mas não esse sabe fundo- coisas mais importantes. Chico, Mas vamos esse fundo está funcionando, já está vindo. Já veio quantas meses? Esse fundo Não. Essa lei foi aprovada agora. não veio nenhum dos Foi tamanhos. regulamentada logo em seguida. Eu acho que não chegaram o primeiro recurso, pelo menos a mídia da capital tem veiculado que esses recursos ainda vão chegar. Mas isso, como eu disse, são informações que só quem está no executivo pode dar melhor. Não posso deixar de dizer também que tem um projeto de lei Qual? louvável do vereador Wagner Menezes, não sei se já foi aprovado, creio que não, para dar voz aos segmentos sociais que quiserem participar ativamente usando a tribuna da Câmara. Está em apreciação, salvo engano, é um projeto do vereador Wagner. Vale. E tem também esse outro projeto da destinação do meu salário. Esse outro Que é seria outro 3 projeto. seu, 2 do Executivo e 1 de Vale. E quem mais Pelo apresentou o que eu me projeto? lembro. Mas não são só projetos de lei, tem também os pedidos de informação. Não, mas que são muito pedido de importantes. informação, vocês São disseram, muito importantes. São muito importantes. Veja, Chico, já pensou se a gente tiver como a gente teve esse escândalo que a gente está sentindo o cheiro que aconteceu nos pagamentos do carnaval e ninguém fizer o pedido de informação como o Lucas Peixoto fez, a gente nunca vai saber o que aconteceu. Lucas Então Peixoto- isso é tão ou mais importante do que determinado projeto de lei. Tem projeto de lei que vai só para cumprir tabela. Tem pedido de informação que às vezes gera um efeito para a população tão importante como se lei fosse. Entendo, estou entendendo. Então, Mas os pedidos de informação... tem esse pedido de informação do carnaval, tem esse da peixe, tem Veja outros bem, eu negócios. estava confundindo pedido de A informação. Câmara vem trabalhando bem nesse sentido. Eu, pelo Está menos, ótimo, a Câmara está ótima. Eu tenho feito esse- No início da Câmara, esta Câmara são debates acalorados, são está ótima. Eu tenho E agora, ao vivo para todo mundo.
Pelo Vida Tá News. pelo Vida News, os outros sites parceiros, Só falta colocar na Rádio Urubá também. Tá? Também para ir para a pobreza, para o pessoal mais carente do campo. Exatamente. Né? Mas tem tendência disso ser implementado. De ser implementado. Seria outro projeto, né? Da Rádio Urubá transmitir. Não, o que eu queria dizer não era os pedidos de informações, me desculpe, eu me equivoquei. Eu falo de indicações. Quantas indicações cada vereador faz por semana? Acho que indicação Dá para encher balada. é muitas vezes o instrumento que o vereador utiliza para dar satisfação à população. Diz, olha, Certo. na tua rua, aqui na calçada, eu tive teu voto, Certo. mas já indiquei o calçamento. Agora Mas ele sabe que não vai com o sair. prefeito. Mas ele sabe que não vai sair. No dia que esse calçamento vai sair, daqui a 3, 4, 5 anos, nem o prefeito lembra o vereador que indicou, e às vezes nem o vereador que indicou se lembra mais que indicou aquela rua. Sim. Porque quantas indicações cada vereador faz? Não. Mais ou menos, ele tem quantas indicações semanais? Em média, 1, 2, 3 por semana cada vereador. Vamos dizer que cada um faça 2, dá 30 na semana. 30 na semana, no mês, dá 120 indicações. Que danado de prefeito vai fazer? 120 coisas. Tem que Olha, ser posso ser máquina, sincero né? a você. Não. Chega. Recurso e gente, se todo mundo trabalhasse, todo mundo que é funcionário da prefeitura trabalhasse, e todo centavo da prefeitura fosse aplicado no que deve, Dá para fazer o dobro disso, Chico. Dá Mas pra dá fazer para fazer de sobra. O mal é outro, Chico. O mal é outro. Me diga que mal é esse, Augusto? O mal é que, no mais das vezes, nós temos servidores que não funcionam e que acabam penalizando os servidores que funcionam. Toda prefeitura tem isso. Tem aquele sujeito que carrega o piano, trabalha como condenado para 3 assistirem. A verdade é essa. O mal é que muitas vezes os recursos, os valores, não são destinados aonde deviam. A gente vê isso. Ele era para ir para um local e não vai. Vamos dar uma pausazinha, porque está carregando ali. Está descarregando a pilha e continua na segunda parte. Pois, né? É bom que a gente Pode toma ser. um copo d'água. Água é outro tema. Água é outro tema, tá certo.